para falar para o teu coração que é pai, pedindo permissão a todos vocês que estão aqui. Essa palavra é uma palavra especialmente para os pais, mas também para você que é igreja. Eu quero trazer a história de um homem que poucas vezes tem sido lembrado. Assim como Maria, que teve um chamado, José, um homem, um servo de Deus, um homem obediente, ele foi não só convocado por Deus, mas sobre todas as coisas ele foi direcionado por Deus para que tivesse também a missão de ter Jesus, o seu filho adotivo, como alguém que ele ia criar, educar e sobre todas as coisas zelar, guardar, proteger. E essa era a missão de um homem que poucas vezes é lembrado na Bíblia, mas que teve uma importância significativa, que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. A história de um homem chamado José, que teve um propósito chamado por Deus, para ir adiante e para que tudo o que ele fizesse tivesse sobre a graça de Deus, a certeza de que Deus também estaria com ele. Não foi por acaso que Deus colocou José na história de Jesus Cristo. Muitas vezes nós lembramos apenas de Maria, falamos sobre o papel materno, falamos do cuidado, falamos de alguém que tinha uma mansidão, uma humildade, uma alegria em poder viver, obedecer, mas sobretudo, nessa noite eu quero falar sobre alguém que, a semelhança de Maria, também teve um papel importantíssimo como pai, como aquele que estaria levando a Jesus Cristo a exemplo daquilo que um pai, naquele contexto e nos dias de hoje, pode fazer por um filho. E essa história está registrada exatamente lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebida do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mãe, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho a quem chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, que pôs-lhe o nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13 e 14 diz: E havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que ele te fale, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Lá em Mateus capítulo 2, verso 19 e 21. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Queridos irmãos, irmãs em Cristo, essa leitura nos traz uma alegria muito grande, porque nós temos a relevância de um homem chamado José. Um homem, assim como Maria, foi escolhido para uma missão, para ser pai de Jesus, para criar Jesus nos caminhos do Senhor, para lhe dar uma profissão, para lhe dar um nome, e mais do que qualquer que fosse, em meio a uma situação tão conturbada do nascimento de Jesus, José esteve ali como alguém que seria o pai de Jesus, ainda que adotivamente ele seria aquele que iria proteger, aquele que iria guardar, aquele que certamente estaria ali para abençoar a vida de Jesus com seus cuidados, com sua proteção, lhe dando segurança.
E eu diria para você, assim como Deus escolheu Maria para ser a mãe que daria origem ao Filho de Deus, assim também sua poderosa providência. Eu digo poderosa providência porque assim Deus escolheu a José para ser um pai do seu Filho Jesus Cristo, para lhe levar à maturidade, para levar Jesus no crescimento saudável, fortalecido e sobre todas as coisas, assim como Maria, ele também foi escolhido para ser alguém que fizesse parte da história do Filho de Deus. E eu diria para vocês, me permita, que Deus vasculhou naquele momento uma mulher e um homem. Assim como Maria achou graça e assim disse o anjo, eu queria dizer para você que José, aos olhos de Deus, não por muito menos, ele foi escolhido para ser o pai de Jesus, para ser aquele que estaria diante de um cenário onde houvesse, diante de todas as preocupações, e que por maiores que fossem as preocupações, ele seria o pai de Jesus. E Jesus teria um crescimento resguardado, protegido, abençoado, iluminado por aquele que seria o seu pai. Note também que Deus procurou, assim como uma mãe para o seu filho, procurou também a José para que junto com Maria formasse e juntos fossem um casal. E esse casal estivesse diante de uma situação, diante de um contexto, onde todas as coisas concorressem para que o seu cuidado fosse inevitável. E José, a excelência de um pai. José foi um homem que viveu segundo o coração de Deus, obedeceu a sua voz, obedeceu a sua palavra e nos traz vários exemplos, vários ensinamentos como um pai deve se comportar diante da esposa, diante dos filhos, diante da sua casa, diante da família. É para você que é pai que eu gostaria de dizer que Deus escolheu a José para ser o pai do seu filho. Escolheu a mim, escolheu a você para sermos os pais dos nossos filhos, para honrar a Deus, para glorificar Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho e para dar exemplo de ações e atitudes que não comprometam os princípios da fé e sobre todas as coisas enalteçam o nosso Deus. E eu quero que você, assim como eu, possa pensar na história de José. José, assim como outros personagens esquecidos, não sabemos muito a seu respeito. Mas o fato é que nós sabemos que ele foi escolhido por Deus para cuidar de Jesus, para cuidar de Maria, para exemplo de alguém que cuida da família, ele fosse um pai e ele fosse alguém direcionado por Deus para uma grande missão. Mas existem peculiaridades, eu diria que dizem a própria imagem daquele que é o próprio ser humano como José, alguém que tinha uma peculiaridade, algo tão forte, tão notório diante desse texto, nesse cenário bíblico, por trás dessa passagem bíblica, eu diria para você que ele foi um homem amoroso. Presta muita atenção, essa é a primeira característica de José como um pai. Ele era um homem amoroso. José era um homem amoroso. As Escrituras desenham a imagem para nós de um homem maravilhosamente carinhoso, afetuoso. E podemos ver isso no primeiro lugar, no momento do seu relacionamento que começa na história da sua esposa, de Maria. E aqui está escrito nas Escrituras Sagradas, em relação à própria Maria, José descobre que Maria estava grávida. Como isso faz sentido? Para você, para mim, se descobríssemos que a nossa noiva, se não fôssemos casados, hoje estava grávida, imagine que a gente ficaria bravos, estaria nesse momento pensando em traição, pensando em algo que pudesse trazer para mim como homem, como ser humano, qualquer sentimento além da raiva, do ódio, algo que pudesse diminuir a nossa moral. E José era um homem maravilhosamente cuidadoso. O texto sagrado diz que ele queria sair secretamente. Ele não queria chamar a atenção de ninguém. Olha só o zelo antes de Deus falar com ele. Era um homem que tinha piedade. Era um homem que é exemplo daquilo que eu e você precisamos ser. É alguém que precisa levar consigo a mansidão. Por maior que seja o problema, por maior que seja a divergência, mas nós precisamos manter o controle emocional, precisamos manter o controle da situação, precisamos manter saudavelmente
o sentimento de que Deus está no controle de tudo. Em relação a Maria, talvez passasse sentimento de traição, de alguém que estivesse bravo, alguém que estivesse ali penalizado por algo tão forte. E quando a gente fala de penalidade, nós estamos falando de uma história onde no Antigo Testamento as mulheres que estavam sendo acusadas de algo semelhante a uma gravidez antes do casamento, ou qualquer que fosse a traição por alguém que estivesse ali prometida para casar, talvez fosse apedrejada. Era um contexto muito difícil. As mulheres eram maltratadas por aquele contexto, e José sabia disso. Em relação a Maria, ele tem um cuidado, ele tem algo tão especialmente de Deus, que ele leva consigo a certeza de que ele vai manter não só o controle da situação, mas José vai manter a assiduidade da presença de um Deus. Ele sabia no Deus que podia confiar. Ao descobrir que Maria estava grávida, José também talvez tivesse sido obrigado a divorciar naquele momento, porque o divórcio era necessário naquele contexto. Por mais que ainda não houvesse um casamento firmado, qualquer mulher, à semelhança de Maria ou qualquer outra, se fosse despojada, se fosse alguém que tivesse cometido um adultério, alguém que estivesse antecipado aquela noite de núpcias, certamente teria muito do que se envergonhar. Haveria de passar por todo um vexame, todo um constrangimento. E José é um homem cuidadoso. Ele é um homem amoroso. É um homem que sabe que as virtudes do caráter de uma pessoa não está na exposição dos defeitos, problemas do outro, mas está na consciência de alguém que, humanamente falando, é bom. A exemplo daquele, como Noé, que foi entendido como um homem bom, um homem justo aos olhos de Deus e dava testemunho entre os seus contemporâneos. José era um homem maravilhosamente carinhoso. E note que antes de Deus falar com José, José não estava operando por vingança. Ele não estava operando por amargura de coração. A Bíblia diz: tentou deixá-la Maria secretamente. Havia várias maneiras para que ele pudesse sair daquele contexto com a cabeça erguida, acusando aquela mulher, mas ele não fez nada disso. Ele se movimentou de um sentimento onde ele se resguardou por um sentimento de paz. Por mais que houvesse dentro dele um sentimento de tristeza, mas ele sabia que honradamente Deus era Senhor da vida dele. E José, assim eu posso dizer, era um homem amoroso em relação a Maria, como diz David McQuay. A coisa mais importante que um pai pode fazer por seus filhos é amar a mãe deles. Ele amava Maria. Independente de qualquer situação que haveria acontecido, que teria acontecido, ele amava Maria. E por amor a Maria, antes de Deus falar com ele, ele não abandonou. Ele não abandonou o sentimento mais profundo de alguém que honra a Deus sobre todas as coisas. Não passava pela cabeça dele o que estava acontecendo. Ele sabia que Maria estava grávida. Isso era tudo para criar um vexame, para abandonar Maria de uma forma brusca, de uma forma dura, brutalmente. Mas ele não fez isso. Ele cria um ambiente provavelmente necessário para que predominasse o sentimento dele, para que ele fosse levado em conta que o que Deus tinha na vida dele era muito maior do que qualquer fraqueza de um homem. E ali estava um homem que tinha uma preocupação com a vida, alguém que honradamente tinha certeza de que Deus era Senhor da vida dele, que ele podia, mais do que necessariamente, saber que Deus poderia levar ele a acreditar que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ali era um milagre da graça de Deus sendo realizado na vida de uma mulher que foi chamada para ser mãe de Jesus, mas para a história de um homem que seria pai, ainda que fosse um pai adotivo, mas ele estaria para cuidar de Jesus. E ele adota o Filho de Deus como seu filho para proteger do ódio de Herodes. Ele educa Jesus, cuida de Jesus, ensina Jesus o seu próprio ofício de carpintaria. Ele adota Jesus Cristo, aquele que o mundo rejeitaria, para ser aquele que ele deveria cuidar. E mais do que necessário, irmãos, José era um homem dedicado.
Ele pagou um preço muito caro por isso. Ele foi um homem que obedeceu a Deus. Ele seguiu explicitamente a direção, a liderança do Senhor. Ele não seguiu o seu próprio plano para a vida. Ele queria o plano de Deus para a sua vida. Então, quando Deus falou com ele em um sonho, ele disse para casar com Maria, mesmo ela estando grávida. Sabe o que aconteceu? Ele obedeceu. Aí eu pergunto para você, imagine eu, esse ser humano que vos fala, sabendo que minha esposa não é a minha esposa, falando humanamente como mulher, porque haveria de conceber um filho que não era meu, e eu sabia que não era meu, porque não havia coabitado com ela. Como seria a minha reação? O texto nos diz que ele ouviu a voz de Deus em sonho e obedeceu ao Senhor. Ele, quando Deus falou e disse, toma Maria e Jesus, fuja para o Egito com segurança, ele imediatamente obedeceu e fechou a sua carpintaria. Ele não pensou no negócio, no comércio, na sua empresa. Ele não pensou na provisão. A profissão de carpintaria era muito valorizada naquela época. Ele era um homem provedor. Ele tinha posses. Era um homem que era naquela estrutura, naquele contexto rico. Mas ele não pensou duas vezes. Ele não só obedeceu a voz de Deus, como também depositou em Deus a sua confiança. É um homem que precisa ser lembrado, não só como um pai adotivo de Jesus, mas como referência de modelo, de exemplo. Ele obedece à voz de Deus, ele fecha a sua carpintaria e ele vai, ele segue, ele vai adiante. Assim como tantos outros homens na Bíblia, e ele foi imediatamente. Então, quando Deus disse, tudo agora está bem, agora volta para Israel, e mais uma vez, ele, como confiadamente em Deus, deposita a sua confiança, ele era um homem de obediência, e ele volta. Ele era um homem de fé. É preciso ter fé para fazer as malas, para ir para um país estrangeiro, como fez Abraão, sem perspectiva, sem planejamento, sem nenhuma construção orçamentária de como seriam as despesas, simplesmente com base no que Deus disse. Ele tinha fé, ele obedeceu a um sonho, Deus estava falando com ele. Ele poderia ter dado desculpas para ficar onde as suas perspectivas pareciam boas, mas não, ele era um homem de fé. Ele pega as suas malas, ele junta tudo e vai embora. Imagino eu, fecha a carpintaria, pega todos os seus recursos, guarde. Mais do que isso, havia um perigo. Havia muitos assaltantes, salteadores, ele poderia ser roubado, maltratado, ele poderia perder tudo, mas ele não tem medo. A Bíblia fala muito pouco sobre esse homem, que você e eu precisamos usar como exemplo, que precisamos, assim como José, ter no nosso coração essa confiança, essa obediência e essa fé e depositar em Deus. Ele era um homem de fé, queridos. Ele era um homem que tem no exemplo de ser pai, o cuidado que teve com Jesus, como criou Jesus. Ele é uma referência para mim, ele é uma referência para você, como alguém que de fato está apoiado na fé, apoiando numa fé em Deus. Ele era um homem de fé. E mais uma coisa eu gostaria de dizer para você, ele era um homem de fidelidade espiritual. Ele ouviu a voz de Deus através de um sonho, ele sabia que Deus estava falando, que era plano de Deus. E ele tinha muito cuidado com a sua família. Há vários textos na Bíblia, e entre esses textos, há textos que falam que ele foi ao templo, ele frequentava as festas religiosas, era alguém que estava preocupado com a espiritualidade, e em uma dessas peregrinações, ele leva Jesus, lembra, aos 12 anos de idade, quando Jesus sai, à margem daquilo que deveria ser a caravana de retorno, e Jesus vai ao templo. Isso mostra que era alguém que estava preocupado com a espiritualidade da família. Está escrito em Lucas capítulo 4, versículos 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então nós vamos recapitular que José era um homem amável.
para a sua esposa, para o filho dele, para a família inteira. Era alguém responsável. Ele era um homem que tinha uma devoção. Eu posso dizer que ele era um homem devoto, um homem de obediência, um homem de fé, um homem que tinha fidelidade. Ele era fiel ao Senhor. E ele não rejeitava o dever espiritual, ele cuidava da espiritualidade da família, cabia ao chefe de família, e todos os anos a Jerusalém, levar em caravana todos da família, e assim ele fazia como era de costume. Mas hoje, com todos os meios que nós temos para ir para a igreja, muitos pais estão negligenciando, não estão interessados em levar seus filhos para a igreja. A exemplo desse pai chamado José, que também cuidava da espiritualidade da família, nós colocamos dificuldades, nós não estamos mais interessados, e muitos estão deixando até de participar dos cultos nesse momento online. Estão em casa, não reúne a família, não reúne os filhos, não cuida da esposa, não cuida dos filhos, não cuida da família. Precisamos aprender muito com a história desse homem chamado José. E diria também, terceiro, que José era um homem sábio. Ele foi sábio porque viveu naquele tempo acreditando que todo o seu tempo seria remido com sabedoria. Segundo todos os relatos, que parece que José teve uma vida curta, e por mais que a gente não tenha uma dimensão, uma proporção de como foi a história desse homem chamado José, nós sabemos que ele teve um papel significativo na infância de Jesus. Ele cuidou de Jesus, ele ensinou um ofício, ele deu a Jesus uma profissão, ele cuidou dos filhos onde ele era pai, especialmente na missão de ser o pai adotivo do Filho de Deus. Ele cuidou de Jesus, ele protegeu Jesus. Estou falando de proteção, estou falando de cuidado. Nós precisamos, evidentemente, ter em nossa vida a mesma característica desse pai chamado José, que é zeloso, cuidadoso, amável, que é fiel a Deus, que obedece à voz do Senhor e que tem fé. Como disse, seria pouco provável que alguém dissesse para você: larga tudo que você tem e vai. Ele fez isso, ele fechou sua carpintaria, corre para o deserto, ele fecha sua carpintaria, pega alguns recursos e vai embora, sem saber o que poderia acontecer, apenas ouvindo a voz de Deus em sonho. Ele obedece, ele é fiel, ele tem fé em Deus. Louvado seja o nosso Deus. E ele foi alguém que proveu sabiamente todas as necessidades da família. A gente nunca ouviu falar que Jesus passou necessidade familiar, porque ele era um pai presente. Até onde a gente sabe a história de José, ele é um homem que proveu as necessidades da família. Ele era um homem que dava exemplo. Exemplo esse que nós estamos lembrando hoje. Que José foi um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai que eu preciso, no exemplo que ele deixou, também seguir. E mais do que isso, na sua história, lembrar que ele era um homem temente a Deus. Jesus era o Filho de Deus, mas Jesus aqui na terra teve a José, teve esse instrumento de graça, de paz, de bênção na sua vida para cuidar e para proteger. José cuidou de Jesus. E nós precisamos cuidar de cada um daqueles que Deus nos confiou a missão. Nós precisamos ser amável, precisamos ser zelosos, precisamos ser cuidadosos, precisamos ter fé, precisamos ser tementes, precisamos de fato ver, enxergar que Deus nos confiou a responsabilidade de criar, de educar, de ensinar aos nossos filhos os ofícios. E quando se trata da palavra de Deus, de cristianismo, nós estamos falando de ofício cristão. É um dever nosso ser testemunho vivo, exemplo nas atitudes, no comportamento, naquilo que herdamos do cristianismo. Ser espelho, ser modelo. Você que é pai, eu que sou pai, nós que somos pais dos nossos filhos. Precisamos levar a sério a nossa vida, assim como José, ser um pai amoroso, zeloso, cuidadoso, protetor, que ama a Deus, que obedece a Deus, que tem fé e que acredita no plano de Deus para nossas vidas. Com tudo isso, eu concluo dizendo para vocês que ele andou com amabilidade, ele andou com benevolência, ele andou com misericórdia, ele era um homem que honrava a Deus com a sua vida piedosa.
Ele foi obediente, ele teve fé, ele foi fiel nos deveres espirituais e mais do que qualquer que seja o nosso sentimento, humanamente falando, ele era um homem provedor da sua casa, da sua família, porque não deixou faltar aquela família, a família que Deus lhe deu a missão. Ele foi fiel em todos os sentidos. Alguns dizem que eu sou provedor da família. Vamos imaginar se de fato você é provedor da família e Deus lhe concede essa graça, essa missão e diz assim, deixa tudo que você tem e segue para um lugar estranho. Como é que seria o teu comportamento? Como é que seria o meu comportamento? E eu gostaria de dizer para vocês, nós precisamos ter afeição pela palavra de Deus, precisamos ser exemplo, precisamos receber o conselho divino, precisamos deixar e ser permitido por Deus a viver e a evidenciar a presença permanente do nosso Deus que estará sempre em nossa vida. E eu finalizo dizendo, esse homem José, ele me inspira. E a pergunta que eu lhe faço é essa, ele tem inspirado você? Tenho certeza de que ele não era o homem mais perfeito, mas ele foi o homem escolhido por Deus para ser o pai de Jesus aqui na terra. Um homem dedicado que fez toda a diferença e mais do que isso, ele foi um homem temente, um homem de fé, um homem que deixa para nós esse exemplo. Ele tinha uma devoção por Deus e esse cuidado por Deus é tão grande que esse homem chamado José nos deixa a semelhança da vontade daquele que continua entre nós, Jesus Cristo, com o exemplo de ser obediente até o fim. Esse é o nosso desejo. Que Deus te abençoe, papai. Que Deus abençoe você, que é a igreja. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.